Boa noite a todas. Hoje nós estamos no nosso 5º dia do propósito, atitudes de uma verdadeira mulher cristã, nos transformando em mulheres mais sábias e virtuosas. Aqui é a Miriam, do Ministério Prova de Fogo, e hoje nós vamos falar sobre evangelização. Lá em Mateus capítulo 28 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Evangelizar é a missão mais importante de um cristão, e nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Ganhar almas é o nosso dever. Se não passarmos o Evangelho adiante, nós não vamos estar sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Isso não significa ter que ter um cargo na igreja ou fazer parte de algum grupo evangelístico. Evangelizar é a missão de todos nós, principalmente do cristão. Quer ele seja obreiro, quer ele seja leigo, pastor, missionário ou apenas membro de uma igreja. Evangelizar é levar a palavra de Deus adiante, não importando a circunstância e nem o título da pessoa. Obviamente, nós não devemos ensinar aquilo que ainda não aprendemos, mas certamente sempre teremos uma palavra para o nosso próximo. Desde o início do seu ministério aqui na Terra, Jesus sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora da sua missão. E foi essa mesma tarefa que ele nos confiou. Leiam Marcos capítulo 16 e Lucas capítulo 8. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. Nós lotamos a nossa agenda e as nossas 24 horas com tantas coisas supérfluas que muitas vezes poderiam ser substituídas por uma tarefa ligada à evangelização. Obviamente também que o ideal seria participar do discipulado da sua igreja para ter mais sabedoria, para saber conduzir uma pessoa até Jesus. Pois evangelizar compreende o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. Mas mesmo que você ainda não tenha tido essa oportunidade, isso não deve impedir de você falar de Jesus para seu círculo de influência. A missão de um cristão é evangelizar a todos, em todo tempo e em todo lugar. Mateus 24. Hoje nós vamos ver 4 razões para evangelizar. A primeira delas é que evangelizar é um mandamento de Jesus. Nós temos que evangelizar porque, acima de tudo, é uma ordem do nosso Senhor. Isso está lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e Atos capítulo 1. Evangelizar não é uma obrigação apenas do pastor e dos obreiros, é um dever de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Leiam Atos capítulo 4. A segunda razão é que evangelizar é a maior expressão de amor da igreja. A igreja primitiva evangelizava sem cessar, pois não só amavam a Cristo, como também as almas perdidas. Leiam Atos capítulo 2. A igreja em Tessalônica também se destacou por sua paixão evangelística. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1. E hoje em dia, minhas amadas, nós enfrentamos uma crise não só econômica e política, mas também moral e ética. E por isso nós precisamos evangelizar tanto os que estão perto da gente, quanto aqueles que estão mais distantes.
Por isso, aproveite todas as oportunidades. A terceira razão para a gente evangelizar é que o mundo jaz no maligno. Isso é o que nos fala a palavra. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19. E da mesma forma que um dia nós estávamos perdidas e de alguma forma ou através de alguma pessoa nós encontramos o caminho da salvação, há milhares de outras pessoas precisando desse mesmo Salvador. Muitas pessoas estão perdidas, aprisionadas em seus pecados e seus vícios, por não conhecerem outra saída. Então, diante de todos esses problemas, aliás, diante dos problemas da vida, essas pessoas acabam recorrendo às drogas, outras se prendem à devassidão, à pornografia, à prostituição, vão para a vida de crime, enfim. O mundo jaz no maligno, né? E ainda tem aquelas pessoas presas às religiões, que brigam por causa das religiões. E Jesus não nos convidou para sermos religiosos. Jesus nos mostrou o caminho da fé. Jesus nos apresentou o caminho até Deus através dele. Então, diante desse quadro, nós não podemos ficar inertes. Nós precisamos evangelizar porque somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Leia o livro de Judas. A quarta razão para a gente evangelizar é porque Jesus está voltando. A sua advertência é grave e urgente. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9. Jesus está voltando. E o que temos feito em prol da evangelização? Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Amém? Então, agora que nós já vimos por que evangelizar, vamos falar um pouquinho sobre como evangelizar. Basicamente, existem 4 maneiras e nós vamos analisar aqui o exemplo de Jesus Cristo, o evangelista por excelência. Em vários momentos do seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal, um a um. Na calada da noite, ele recebeu Nicodemos, a quem falou do milagre do novo nascimento, João capítulo 3. E no ardor do dia, mostrou à mulher samaritana a eficácia da água da vida, João capítulo 4. Nesse momento, eu quero que você pense em alguém que está bem pertinho de você e que precisa de uma palavra, que precisa conhecer Jesus. E leia Provérbios capítulo 11, versículo 30. Jesus também se dedicou ao evangelismo coletivo. Ele aproveitava ajuntamentos e concentrações a fim de expor o evangelho do reino. As multidões também precisam ser alcançadas com a pregação do evangelho, para que todos ouçam a mensagem da cruz. Pense como você pode evangelizar em grupo. Talvez um chá na sua casa, uma palestra. Pense nisso, e mãos à obra. Jesus também evangelizou de outra forma. Ele era judeu, inserido na sociedade judaica, falando na sua própria língua. Sua identificação com a cultura israelita era perfeita. Ele não podia esconder a sua identidade hebreia. Cristo viveu como judeu e como judeu morreu. Nessa condição, ele anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia João capítulo 4, Lucas capítulo 9, Mateus capítulo 27. Isso me faz pensar que não é porque um amigo está frequentando uma determinada igreja
que ele realmente conheça Jesus. Não prejulgue ninguém. Embora a missão imediata de Jesus fosse redimir as ovelhas da casa de Jacó, isso você vê lá em Mateus capítulo 15, ele não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas e nacionalidades. Ele atendeu a mulher Ciro-fenícia, ele socorreu o servo do centurião romano, e não foram poucos os seus contatos com os samaritanos. Veja lá Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 17 e João capítulo 4. Então vamos olhar além das nossas fronteiras. Pode ser que exista um amigo que já está na igreja, mas ele ainda não teve um encontro com Jesus e você precisa auxiliá-lo nessa caminhada. Também há aqueles que frequentam outras religiões e que precisam conhecer a verdade. Então Jesus, ele evangelizou um a um, ele evangelizou em grupo e ele evangelizou entre várias nações. Eu não estou dizendo que você tem que ser daquele tipo cristão chato, que não sabe conversar sobre outras coisas, que só fica tentando levar a pessoa para a igreja. Mas eu estou dizendo para você agir com sabedoria e que a partir de hoje não perca nenhuma oportunidade mais de falar de Cristo. Muitos estão desesperados, buscando um Salvador, e apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Vamos arrancar as almas perdidas das garras de Satanás. Quem está comigo nessa missão? Mulher cristã, aproveite todas as oportunidades para falar de Cristo, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. A tarefa de hoje, além de todas as reflexões que eu falei acima, além de todos os capítulos e versículos que eu deixei para leitura, a tarefa é enviar versículos bíblicos para seus amigos e familiares. Mas antes, faça uma oração e veja o que Deus e quem Deus coloca no seu coração. Veja o que Deus manda você enviar e para quem Ele manda você enviar. Amém? Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus, e até amanhã.